Muito boa tarde, senhoras e senhores. Declaro aberto a 83ª audiência pública, que vai tratar do orçamento da gestão do terceiro quadrimestre do ano de 2019, da gestão fiscal. Eu gostaria, em nome da comissão, dos vereadores Bressan e também do vereador Elisandro Fiuza, bem como os demais componentes, Adilode Domênico e Wagner Petrini, que ingressou há pouco na nossa comissão também. Dou as boas-vindas ao secretário de Gestão e Finanças, Paulo Damer, a toda a sua equipe. Secretário, muito obrigado. Venho aqui fazer a prestação da gestão fiscal do terceiro quadrimestre de 2019, portanto, as contas do município no que tange aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro. Assim nós finalizamos, juntamente com a primeira e a segunda. E também saudar o Gilmar Santa Catarina, secretário municipal da Receita. Nesse sentido, solicito a assessora técnica da comissão, Fernanda Ramos Paglioli, para que nomine a relação dos nossos convidados nesta tarde. Boa tarde. Então, servidores da Secretaria de Receita, Valdir Miller, Kathleen Garbin, Enilda Stucker, Leonardo Seconello, Jennifer Frigeri, Kaline Dalevalle, Felipe Trevisan, Maurício Muniz, Elza Rossetti, Ilza Bonesi, Adriana Demoliner, Mônica Rodrigues, Cassiane Wes, Bruna Napuri, Tatiana Schimonek, Gilberto Kissini pela UX e também o Luiz Antônio Finkler, controlador-geral do município, e a Maria Alice de Mello, do controle interno. Muito obrigado, Fernanda. Sintam-se todos saudados, sejam bem-vindos. Nós vamos, em primeiro lugar, disponibilizar a palavra ao secretário Paulo para que faça o detalhamento da gestão fiscal. Na sequência, nós vamos abrir a palavra aos vereadores, se assim desejarem fazer questionamentos, tirar alguma dúvida, dar alguma sugestão, e também a vossas senhorias, quem assim desejar. A Fernanda vai passar com a lista para as inscrições, um prazo de 2 minutos para cada manifestação, a gente vai registrar. Na sequência desse encaminhamento dessa audiência, nós vamos reduzir e instruir um projeto de decreto legislativo, ou seja, vamos instaurar o processo legislativo com relação a esta prestação de contas. O mesmo deve ser analisado pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário, à luz do que preconiza a nossa Lei Orgânica Municipal, a Lei de Responsabilidade Fiscal e também a Constituição Federal e a Lei Orçamentária de 64, que rege a feitura dos orçamentos. E, na sequência, nós vamos encaminhar a mesa diretora para que ela envie ao plenário para a sua discussão e aprovação ou não da gestão fiscal do terceiro quadrimestre. Então, basicamente, essa é a liturgia, das prestações de contas. Muitos de vocês já sabem isso perfeitamente, melhor do que eu, inclusive, mas como nós temos também componentes novos na nossa comissão, nós precisamos, e logicamente estamos transmitindo pela TV Câmara e pelas redes sociais, esta nossa audiência. Então, secretário, Vossa Excelência tem o tempo que achar necessário para fazer a sua exposição. Nós vamos aguardar aqui mais à frente. Tens a palavra. Ok, primeiramente gostaria de saudar os vereadores, vereador Tomé, vereador Fiuza, vereador Bressan e o presidente Toigo. Agradecer a oportunidade de estarmos aqui cumprindo com essa determinação legal e também fazer uma menção especial aqui à presença do meu colega de secretariado, Gilmar Santa Catarina. Agradecimento a toda a minha equipe da Secretaria de Gestão, que estão aqui presentes. Também referia a presença da representante do nosso controle interno do município, a Maria Alice. Eu vou ter que ir lá para frente, então.
Agradecer a presença também do vereador Velocino Ex, que nos prestigia com a sua participação nesta audiência. Pois não, secretário. Bom, então, boa tarde a todos. Vou procurar fazer uma apresentação bem breve, tratando dos pontos mais importantes, e depois nós ficamos todos à disposição para responder as perguntas. Tu volta lá um pouquinho. Então, como eu havia falado, estamos aqui fazendo o cumprimento da determinação legal, né, que é apresentar as metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2019. Pode passar. Aqui, em relação ao balanço orçamentário, onde a gente vê um quadro das receitas menos as despesas empenhadas, nós verificamos ali as receitas correntes no primeiro item, que chegaram a 1.813 bilhões, mais as receitas de capital, no segundo quadro, e nós temos um resultado total, incluindo as receitas intra-orçamentárias, de 2.108 bilhões. E despesas ao lado, né, onde a gente fez a relação de todas as despesas correntes, as despesas de capital e as intra-orçamentárias, nós tivemos no ano de 2019 despesa empenhada total de 2.073 bilhões. Aqui, então, nós chegamos no resultado, no superávit orçamentário, que foi publicado há uns dias atrás, provavelmente, se eu não me engano, foi na metade do mês de janeiro. Nós tivemos o superávit orçamentário de 34.456 mil. Passando. E aqui nós queremos explicar, então. Nós fizemos essa tabela para demonstrar que nós tivemos uma divergência em relação ao governo anterior, da forma como foi apresentado, e nesse quadro a gente verifica por que dessa divergência. Então, nós temos ali o mesmo valor do slide anterior, de 34.456 mil, e acima nós temos a relação daquilo que foi repassado para a Câmara e para a FAS, que é a Fundação de Assistência. Então, esses repasses, e estou chamando, são repasses, eles não são empenhos, eles não são valores empenhados. A maioria do pessoal que está aqui já sabe como é que funciona, mas estamos também falando para o pessoal que assiste a TV Câmara. Então, se nós verificarmos aqueles 34 milhões e incluirmos nisso o valor que foi repassado à Câmara de Vereadores e que foi repassado à FAS, que por questões contábeis não são empenhados, nós temos um déficit em 2019 de 52.105 mil. É isso que nós falamos quando foi publicado o resultado do balanço orçamentário há uns dias atrás, que, de fato, existe o déficit de 52 milhões nas contas do Executivo. Né? A gente sabe que IPAN Saúde, Previdência, Câmara, FAS e SAMAI têm outros resultados, mas nós estamos tratando aqui do resultado de todo o município, não somente dos entes. Pode passar. Aqui, nessa planilha, aqui a gente trabalha o resultado da atividade principal do município. Então, a gente pega as receitas correntes e retira tudo aquilo que é referente a juros, ganho de capital e outros valores relativos a bancos. E nós temos, então, uma receita primária total ali, que é após a retirada desses valores, de 1.720.000. Veja que para 1 bilhão, digo... corrigindo, 1.720 milhões. Veja que daqueles 2 bilhões iniciais já baixou 300 milhões. E a despesa primária também, ela está acima daquilo que a gente arrecadou, 1.747 milhões. Se nós pegarmos ali depois o resultado primário, a gente verifica que é um resultado negativo, de 26.684.000, que é a diferença das duas colunas ali, conforme a gente apresentou. E aqui
nós aplicamos logo embaixo ali, onde diz juros nominais, nós somamos e depois subtraímos o valor de 47 milhões. E o resultado final é de 26.368.000, que é o resultado nominal. E veja que nós tínhamos apresentado, eu digo o município de Caxias do Sul, não estou falando aqui de administração A ou B, mas o município de Caxias do Sul, ele tinha apresentado na sua meta da LDO, né, 37 milhões, e o resultado foi positivo, menos 37 milhões. O resultado foi positivo de 26 milhões. Aqui, em relação à dívida consolidada, se nós pegarmos o limite definido por resolução do Senado Federal e verificarmos o nosso resultado de 6,82%, nós estamos tranquilos dentro do que determina essa resolução e muito longe do limite definido no Senado. Então, uma situação tranquila em relação à dívida consolidada. Lembrando que ali, no primeiro item lá de dívida consolidada, nós temos como precatórios vencidos o valor de 385 milhões, que é referente ao Manha Bosco. É o valor que nós temos juridicamente e que foi colocado no orçamento, é esse valor. Depois, quando terminar o processo, provavelmente seja outro, né? Mas este é o valor que a gente tem já inscrito de 385 milhões. Eu acho que é isso, que mostra um quadro positivo, né? As despesas com o pessoal, vocês já são sabedores, isso tem sido trabalhado ao longo dos anos, em todas as apresentações que a equipe faz aqui na Câmara de Vereadores. O resultado é muito parecido ao longo dos anos. Veja que 2016, a despesa com o pessoal foi de 44,54, em 2017 aumentou um pouquinho, 45,87, 2018 baixou, e em 2019 subiu de novo. Mas veja que nós estamos enquadrados legalmente, né, e numa situação, nesse ponto, estável. Ok? Aqui é um grande problema dos municípios brasileiros, a questão do passivo atuarial. E tanto que o governo federal fez a reforma da Previdência e aqui em Caxias também tem que ser encaminhado para a Câmara de Vereadores o projeto de lei que altera as alíquotas. Isso está sendo estudado pela área de Previdência, que é o regime próprio de Previdência, o FAPES do município, o IPAN, né? Então, provavelmente, nos próximos meses, necessariamente tem que vir para cá um projeto de lei para alterar essa situação. E vocês podem verificar que, ao longo dos anos, o custo suplementar, que é o pagamento da dívida, aquilo que o município paga, além da folha de pagamento, que é a gente chama a dívida histórica, porque antigamente não foi recolhido esse valor. Eu me lembro que antes da criação do Fundo de Previdência, que foi em 2001, se pagava cerca de 7% apenas, o servidor pagava cerca de 7%, e isso estava incluído a Previdência e a Saúde. E os municípios brasileiros tinham o hábito de achar que não precisava guardar esse dinheiro, não se fazia poupança. Então, se gastava praticamente todo esse valor em saúde. E esse é hoje um dos grandes problemas dos entes governamentais. O do Estado do Rio Grande do Sul é pior ainda, porque hoje eles têm que utilizar dinheiro do Caixa para pagar os aposentados, né, do Tesouro Direto. E nós aqui, desde 2001, estamos fazendo uma poupança. No entanto, isso não é suficiente. Eu entendo que existe um erro na formulação dos regimes próprios de previdência, porque os municípios acabam assumindo um passivo atuarial dos outros entes. Vou dar um exemplo. A questão dos professores, né? Os professores estaduais acabam fazendo concurso para Caxias do Sul, saem do Estado, se aposentam em Caxias, e quem acaba assumindo todo esse volume, esse passivo de não pagamento, de não poupança dentro do fundo, é o município, né? E a compensação entre os entes ela é irrisória. Hoje, se a gente for compensar com o INSS, nós vamos pagar aqui salários de 4, 5, 10 mil reais,
mas provavelmente o INSS ou a Previdência, o Ministério da Previdência, vai fazer um pagamento relativo a um salário mínimo, né? Que isso é totalmente errado. Então, a conta maior fica para o município. Ao longo dos anos, ela tem crescido. Em 2019, foi 28%. 2018, se repassou, por conta desse passivo, 84 milhões. E em 2019, 132 milhões. E a projeção, sem essa reforma ou sem essa atualização das alíquotas, projeta para o ano que vem 42% sobre a folha de pagamento. Isso não tem como pagar. O município não vai ter como pagar isso sem fazer alteração. Então, medidas devem ser tomadas ao longo do ano. Isto, próximo. Bom, aqui é um assunto que interessa bastante aos vereadores. Olha só, as receitas de operação de crédito. Então, nós temos um total aí de 15 milhões. Olhando o que está exposto, nós temos ali um financiamento da Caixa Federal para pavimentação de vias urbanas, médias cidades, financiamento da Caixa para pavimentação, que é a Radial Sudoeste, e financiamento externo da Corporação Andina de Fomento, que é as estradas do interior, em cerca de 10 milhões. Isto foi o que foi gasto no ano de 2019 com essas obras. Veja que, se eu não me engano, a Radial Sudoeste é um valor de 11 milhões. Não estou bem lembrado. Se estiver equivocado, por favor, me corrija. 11 milhões. Nós conseguimos gastar o município de Caxias do Sul de 11 milhões apenas 465 mil. E a obra ela está sendo retomada, mas, ao longo dos anos, nós já estamos... Essa obra ela foi iniciada em 2015, e veja que em 2019 nós gastamos só 465 mil reais. Então, o erro está conosco, está na prefeitura. No ano passado, gastou somente isso, mesmo tendo recurso para os demais lotes. Só tem um lote em obra lá, que é onde fica aquele viaduto que está sendo construído. 87% dele está construído, mas não foi terminado, e os outros lotes estavam parados, que é o lote 1, 3 e 4, né? Isso? 1 e 3. Bom, isso é uma demonstração que, mesmo existindo recurso, nós estávamos inoperantes na execução das obras, né? Era isto, desta tabela. E isso é uma coisa que tem que ser retomada urgentemente, porque, além da população, que tem o prejuízo de não ver as obras realizadas, nós, enquanto poder público, município de Caxias do Sul, também tem prejuízos em relação a isso. Aqui nós temos a aplicação do recurso na educação. O percentual mínimo constitucional é 25%, e nós gastamos no ano de 2019 26,16%. Veja que estamos acima do percentual e ainda temos problemas nas vagas infantis, que não estão totalmente ofertadas à população, e que certamente o governo, ao longo do ano, vai tomar algumas medidas no sentido de equalizar custos e ofertar mais vagas. A gente está trabalhando nisso com a secretária Flávia Vergani. Pode passar? Saúde, então, aqui é o grande gargalo de todos os municípios também, mas nós que temos a saúde plena no município, acabamos atendendo toda a região aqui do estado, mas o recurso que nós temos para isso é insuficiente. Tanto do governo federal quanto do governo do estado. O percentual constitucional de aplicação é 15%, e nós gastamos 25,75%. Então, aqui está um dos maiores gargalos que nós temos atualmente, é a saúde, em função de gastar bem acima daquilo que nós deveríamos gastar e que dispomos de dinheiro. Então, aqui tem um resumo, né, dos limites. A despesa com pessoal, né, o percentual
atingido, a dívida consolidada líquida, operações de crédito, educação e saúde. Tudo isso a gente já passou. É apenas um resumo. Aqui nós temos também um outro resumo das metas fiscais, como a gente falou lá no início, né? O que estava disposto na LDO e o valor realizado, a receita total. Então, ela ficou 2% acima daquilo que estava previsto. As receitas primárias também, né? A despesa total também ficou acima. E aqui nós temos uma série de coisas que foram deixadas de fora no orçamento. A questão da UPA central, ela não, para o orçamento desse ano, ela não está previsto, né? Mas isso aí eu falo mais adiante. As despesas primárias, o resultado primário, o resultado nominal, a dívida pública, que está em 601 milhões, e a dívida líquida. Aqui é muito interessante isso aqui, ó. O pessoal diz assim, pá, mas como é que nós vamos sair desse imbróglio, né? E o imbróglio está grande. Porque o que acontece? Nós pegando ali, ó, as principais receitas, o ISS, o IPTU, a taxa de lixo, o ITBI, o ICMS, a dívida ativa. No primeiro quadro, nós temos lá o realizado em dezembro de 2018. Então, na primeira coluna, o resultado de dezembro de 2018, né? Então, nós temos lá no INSS 149 milhões. Aí nós pegamos o IGPDI e corrigimos. O ISS, a primeira. O que eu disse? INSS é a força de ser advogado previdenciarista. Então, o ISS, 149 milhões, corrigimos, chegamos a 161 milhões. Bom, então eu tenho o valor corrigido, eu vou comparar com o que eu fiz em dezembro, que eu arrecadei em dezembro. Então, a gente verifica ali um resultado. Esse resultado, essa variação nominal, na verdade, é referente a 18. Mas o resultado, a variação é cerca de 10 milhões, 10%, né? 14 milhões, da segunda coluna para a terceira coluna. Então, esse foi superior. O ISS foi bom. Arrecadamos mais em 2019. Agora, todos os outros, pegando ali o valor aqui de dezembro de 2019, ele é menor que 18, a taxa de lixo é menor que 18, ITBI é menor que 18, ICMS é menor, e a dívida ativa ela ficou acima, que foi feito um trabalho de contato com as empresas e conseguiu se negociar muito, e a gente está dando continuidade a isso. Mas isso demonstra um quadro de diminuição das receitas ao longo dos anos. E eu estava conversando aqui com o pessoal que essa situação em que os municípios estão não tem como se sustentar. Vocês vão lembrar que nós atualizamos o valor do IPTU em 2,67%? 2,53% apenas. E os nossos contratos, eles giram de 7% a 9% de atualização. Porque quando a gente faz um contrato, lá dentro estão incluídos vários serviços e insumos que têm percentual de aumento diferente. Por exemplo, quando tu vai contratar pessoas, serviços, né, que envolvem pagamento de folha, então nós temos uma inflação de 2,5% para um gasto, para uma despesa de 9%, que pode chegar a 9%. Essa conta não fecha nunca. E aí nós podemos dizer, vamos fazer agora um ajuste, vamos fazer um ajuste no orçamento, eu vou deixar de contratar as pessoas, eu vou diminuir serviço, mas logo ali na frente isso vai estar de novo sendo necessário, porque a gente não está trabalhando com o índice de correção correto. Esse índice dos impostos municipais, ele não acompanha a inflação verdadeira de um contrato. E tudo hoje em dia é contrato nas prefeituras. Isso é um quadro bem interessante que mostra a situação que a gente tem vivido ao longo dos anos. Aqui, nós temos o momento quando a gente vem aqui na Câmara de Vereadores e fala para uma TV Câmara, também é bom para a gente ter oportunidade, e a gestão de contas, tanto a gestão e finanças como a receita, não tem
Problema nenhum. Aliás, nós trabalhamos com os números e eles são publicados, e por força de lei são publicados e apresentados na Câmara de Vereadores, onde encontramos os representantes da população de Caxias do Sul. Mas é esse momento que a gente aproveita também para mostrar os problemas que estamos enfrentando, né? Apesar de tudo estar bem claro nos números, a gente, de uma forma mais simples, consegue se comunicar com a população. Aqui, veja que esses valores, que é as requisições de pequeno valor, que são oriundas das decisões judiciais, e que a gente tem que pagar isso fora, ao longo do ano, fora de precatório. Ele tem que ser pago ao longo do ano e não vai ficar para pagamento em outro orçamento. Então, nós temos ali aquilo que foi pago já em 2019 e o resto a pagar. Isso principalmente em relação a horas extras e 13º de férias, que eram pendências que são pendências que existem em relação aos ganhos que os servidores auferiram nos processos judiciais. Ali estão os valores e nós temos um saldo a pagar de precatórios de 10 milhões referentes à hora extra. Isso não está no orçamento, não está na LDO. E também de férias, aquele valor ali embaixo, que também não está no orçamento. Nós precisamos ter superávit para poder pagar ou ir administrando conforme se pode e pagar um pouco por vez. Aquilo que a Justiça determina de pagamento, pode ser que nós não consigamos, em determinado mês, fazer todo o pagamento. A gente tem estabelecido, voltamos a pagar agora no mês de fevereiro, sendo que o governo anterior havia parado de pagar esses RPVs no mês de março e abril, né? Do ano passado, foi isso? Eu acho que foi março ou abril, desde março a abril, que não eram pagos mais nenhum valor. E nós voltamos a pagar em torno de R$500 mil por mês, fazendo um esforço e retirando de outros lugares. Os precatórios, né, foram pagos no ano de 19, 8.637.000. Nós temos uma estimativa para pagar em 2020, 10 milhões. E os valores mais baixos em relação à Justiça do Trabalho, chega a menos de 300 mil. Né? Em 2019, foi paga a totalidade dos valores listados em precatórios para o exercício, compreendendo 58 credores, 3 no TRT4. E ainda, além desses valores que a gente colocou, nós temos que fazer a atualização deles para fazer o pagamento. Então, é um valor que ele é calculado na data do pagamento e aumenta esse valor que está na planilha. No ano 19, 6.750.000 de sequestros judiciais referente a ações da saúde, medicamentos e cirurgias, que é uma situação que também os municípios que têm a saúde plena enfrentam. Era isso. Da minha parte, agradeço e fico à disposição. Muito obrigado, secretário Paulo Damer, pela exposição direta e concisa e compreensível, até porque a contabilidade pública não é muito fácil de se entender, mas Vossa Senhoria foi muito objetivo e eu lhe agradeço a isso. Também quero saudar a presença dos vereadores Felipe Gremmelmaier, Wagner Petrini, que convido para se postar junto à mesa, que é um componente permanente da nossa comissão, vereadora Paula Iores, também já ao meu lado aqui o vereador Adiló de Domênico, Velocino Ex. Agradeço a todos. Nós vamos abrir a palavra nesse momento aos componentes da comissão, para que num prazo de até 3 minutos faça as comunicações, as perguntas, enfim, tire as suas dúvidas ao secretário. Temos 2 secretários hoje na mesa aqui, o secretário de Gestão e o secretário de Receitas. Vereador Adiló, 3 minutos.
Boa tarde a todos. Minha saudação ao secretário Gilmar, secretário Paulo Damer. Saudar o nosso presidente da comissão, Toigo, e todos os demais vereadores. Secretário Paulo, a pergunta que se faz, ela é frequente porque fica a dúvida na imprensa qual o resultado que o município se encontrava em 31 de dezembro. É deficitário dos 50 milhões ou é positivo? E qual é o valor que foi entregue em 31 de 12 de 2016? Esses dois valores, porque isso tem sido um embate político e tem se ouvido falar muito de números que não fecham. E a matemática não tem argumento, é ou não é, e nós precisamos desmistificar isso aí. E a outra pergunta que eu lhe faço é que se existe em curso ainda a possibilidade, eu não sei se é real ou se apenas é comentário, que funcionários, especialmente professores, ao chegar no 25º ano de trabalho, ele tem um aumento de 19%, e aí praticamente ele está em tempo de se aposentar e ele eleva isso para a aposentadoria. O que nós não estamos criticando e nem condenando nenhum servidor, mas se a lei é essa, algo tem que ser feito para diluir ao longo da carreira, para que ele não tenha prejuízo, mas que ele contribua sobre uma base maior durante a sua caminhada. Então, isso é um comentário que tem chegado a nós. Eu não sei se procede ou não procede. Que no passado se deu esse benefício, no 25º ano, um aumento, além de todos os aumentos graduais, que fez jus durante a carreira, ele tem um plus de 19%, mas aí ele praticamente já está com o pé fora da administração, leva isso para a sua aposentadoria, porém não contribuiu para o bolo que mantém esse fundo com esse valor. Então eu deixo essas 3 perguntas aí, demais de cumprimentar pela explanação e desejar um bom êxito esse ano aí, que a gente sabe que é um ano difícil, porque vocês herdaram um orçamento elaborado pela administração anterior e a margem de manobra no ano eleitoral ela é muito pequena para o administrador. É isso. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Adiló de Domênico. O secretário, eu combinei com ele, vai responder ao final a todos os questionamentos. Saudar aqui o vereador Edson da Rosa. Muito obrigado pela sua participação também. Adriano Bressan, líder do governo, 3 minutos. Boa tarde. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, secretários aqui presentes, os vereadores todos aqui presentes, já mencionados. Mas eu me sinto contemplado, vereador Adiló, com essa pergunta que é um embate político que a gente está sempre em dúvida com a nossa comunidade, com os órgãos da imprensa, né? E o pessoal batendo em cima e pedindo e falando que não, um dizendo que é verdade, o outro que não é verdade. E hoje, curiosamente, aqui nós estamos para esclarecer essas dúvidas. A pergunta que o senhor faz, Adiló, me contempla a minha pergunta, que eu também vim aqui hoje para esse esclarecimento, que a gente precisa realmente saber da verdade. Qual é o caixa que pegamos, como é que ele pegou, a administração passada pegou há 3 anos atrás, como é que estamos agora e, ano eleitoral, a gente sabe como é que funciona, né, todos esses trâmites aí. Mas muito obrigado, a pergunta é a mesma, acho que o vereador Adiló já me contempla com essa pergunta e a resposta dos secretários. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Bressan. Vereador Alceu Tomé, 2 minutos. Toigo, presidente, os secretários, os demais vereadores e a todos vocês, nosso boa tarde. Assim, meu questionamento é sobre IPAM. IPAM Previdência e IPAM Saúde. Eu gostaria de saber, hoje, o FAPES e qual a situação do IPAM hoje que se encontra. Então, eu queria saber, assim, qual é que é o percentual que o IPAM tem hoje para o Fundo de Aposentadoria, o FAPES, e IPAM Saúde também. É isso aí que eu gostaria de saber. Muito obrigado, vereador Tomé. Vereadora Paula
Tens a palavra, 2 minutos. Pode ir. Bem, Paulo, agradecemos a tua apresentação. Boa tarde a todos. A pergunta também do vereador Adiló, que é de todos, né? Além disso, eu sempre que vejo essa apresentação, eu fico... claro que a questão toda pública é diferente do privado, mas eu vejo assim que nós temos na administração direta um resultado negativo já há anos. E somente quando junta com a administração indireta é que a gente fica, no caso azul. Isso me parece muito grave, porque, esclarecimento, o que nós arrecadamos de impostos não paga a nossa conta, já há muitos anos. Isso a gente tem que entender, porque o dinheiro do IPAM, do SAMAI, eles têm que ser investidos no IPAM e no SAMAI, e não na administração pública, se eu entendo bem. Então, gostaria que tu pudesse nos esclarecer isso. Eu vi também, quando tu colocaste da dívida do município, acho que é com financiamento 600 milhões e alguma coisa, né? E onde entra a questão do Manha Bosco em relação a isso? Obrigada. Muito obrigado, vereadora Paula Iores. Gilberto Kissini, 2 minutos. Pode ter a palavra. Mais algum vereador inscrito? Basso? Na próxima. Pode vir aqui para frente, Basso. Pois não. Não, já está inscrito. Pode falar, Kissini. Cumprimentando os senhores vereadores presentes, secretários presentes. Paulo, na realidade eu estou aqui porque essa pergunta eu fiz lá mais adiante. Eu gosto muito de ver os números municipais aqui, né? Trabalho com área financeira e contábil, mas eu queria assim fazer algumas colocações. Eu vendo a tua apresentação aí, eu vejo que nós temos para futuro duas grandes preocupações, né? Que é os volumes atuariais que nós temos que colocar no cálculo atuarial, e que é uma eventual diferença, que tu já colocou aí, mas ela não está provisionada em dinheiro no futuro, que é a questão do Manha Bosco. Mas eu queria colocar uma situação que é o seguinte, quem tem que puxar o projeto da reforma da Previdência Municipal? É o Executivo, não é verdade? E esse assunto aí, vejamos o seguinte, o Sartori já fez, né, o governo do Estado já fez com teto máximo para o servidor, que é o teto do INSS, já fez há quantos anos atrás? Tá certo? Ou seja, o cara ganha 20 mil, o servidor vai receber do município R$ 5.000, R$ 5.800, R$ 5.900, que é do INSS. Hoje, se ele ganha 20, a diferença vai para a previdência privada do bolso dele. Bom, essa é uma situação que nós temos aqui em Caxias que ninguém fala. Está entendendo? Então, eu vejo assim, tem que ter uma reforma nesse sentido. Me parece que nós temos que nos adaptar aqui um projeto a essa reforma do federal, não é verdade? Os municípios têm prazo, me parece que é julho, não é? Então, assim, eu fico preocupado porque Caxias ainda não votou, né? Tem gente já votando isso. E, por outro lado, eu vejo que o próprio Estado do Rio Grande do Sul, que está muito mais paupérrimo do que Caxias, né? Ele também está trabalhando em reformas. Alguém falou aqui da questão de folha de pagamento. Nós estamos bem aqui em relação ao percentual, mas uma reforma administrativa também cabe. Então, assim, para o futuro, eu sei que essa gestão aqui está fazendo um tampão eficiente, mas tampão. Eu acho que nós temos grandes desafios pela frente nessas áreas aí dos números para futuramente não comprometer o orçamento. Obrigado. Não, foi o tempo correto, que seria. Muito obrigado. Agenor Basso, 2 minutos. Saúdo o presidente Tuigo, Paulo e os demais vereadores, né? Paulo Damer e o Gilmar, né? Estivemos juntos no governo. E as representantes aqui da área da educação, naturalmente, acho importante. Eu faço a mesma manifestação que eu estou fazendo, fiz na FAMURS, em Porto Alegre, fiz na Assembleia Legislativa e não fiz aqui, pelas circunstâncias. Não existe solução para a questão das vagas infantis se não forem utilizados critérios.
não existe solução. E o critério, até para ser breve, é o da vulnerabilidade social. Não adianta construir mais vagas. Eu tive, felizmente, na semana passada, o termo de acordo de audiência, que na verdade é um TAC, feito pela administração anterior. Da forma como está lá, não há solução. O município teria que construir, deste ano até 2004, ao redor de 30 até 50 escolinhas. Abrir vagas, 1.000 vagas por ano para crianças. Mas a questão fundamental é ter critérios. E quais são os critérios? É o critério básico da SMED, que existem lá os critérios, eu estive lá, pude ver, existem critérios de vulnerabilidade social, mas devem ser respeitados pelo Ministério Público, pela Defensoria, pelos juízes, ou como, junto com o Gilmar, com o Vitório, com o prefeito, nós vamos apresentar lá em Porto Alegre para desembargadores. Por quê? Porque nem os desembargadores estavam respeitando qualquer critério. Ora, se não tivermos um critério que seja respeitado por todo o segmento, não haverá solução para a questão das vagas em escolas infantis. O defensor público que estava do meu lado na primeira audiência, em abril de 2016, disse assim: se uma criança estiver fora da sala, fora da escola, o poder público não terá cumprido o seu dever. Eu, na hora, disse para ele: nunca isso vai acontecer. E ele repetiu: tem que acontecer. Nunca vai acontecer. Porque se não existem critérios com base na vulnerabilidade social, ou seja, se o município vai bem, aí no dinheiro, já termino, se o município vai bem com o dinheiro, tudo bem, vai partindo de uma base, que é a da vulnerabilidade social, e vem subindo, vem atendendo. Agora, o que está acontecendo são, como o nosso hoje presidente, Ricardo Deniluz, me disse: bah, mas eu assumi como prefeito e estive assinando ordens judiciais. Claro, ninguém está respeitando o critério. Por outro lado, para concluir, eu enviei para a Carla, lá na SMED, que obrigatoriamente a SMED tem que se estruturar para dar substância aos processos, para que a justiça possa analisar corretamente, para que todo o processo siga de maneira adequada e Ministério Público, Defensoria Pública, juízes possam decidir em cima de uma análise corretamente feita pela SMED. Obrigado, Basso. Com visitas para conferir as informações que os pais deram. É isso aí. Muito obrigado, Agenor Basso, pela sua manifestação. Pergunto ao plenário se temos mais algum questionamento. Não havendo mais questionamento, Paulo, eu vou lhe passar a palavra, mas antes tecer alguns comentários. Vendo os números que são apresentados à nossa comissão, já esse é o 4º ano que estamos tomando as contas do Poder Executivo, da municipalidade, e a gente percebe, né, um grande comprometimento, pelo menos, né, dos servidores que trabalham essa temática, né, contabilidade. A gente percebe um município, em tese, sanado, né, com as suas contas em dias. Basta nós vermos os percentuais da nossa dívida consolidada, né, numa resolução do Senado de até 120%, não chegamos a 6,82%. Isso significa que o município tem um grande espaço para contrair empréstimo, operações de crédito, ou seja, fazer os investimentos necessários. Basta que as nossas equipes da administração e de governo tenham essa sensibilidade de estar atento ao que, muitas vezes, o governo federal está colocando como linhas de financiamento, e nós precisamos acessar o Legislativo
vereador Adiló e líder de governo, sempre foi muito parceiro, né, principalmente no que tange ao governo passado, em que pese mínimas, né, os encaminhamentos para essa casa aqui, solicitando, né, a autorização legislativa. Nós queremos que, mesmo há poucos meses de findar o governo, o secretário Paulo, o secretário Gilmar, que se faça esse esforço, vendo esse espaço que nós temos ainda para contrair, ainda que sabemos que muitas vezes, né, vereadora Paulo, o juro, como disse, são escorchantes, são vergonhosos, quando, né, nós temos que pagar, Kicine, 9% para tratarmos esgoto. Isso é um fiasco, mas que as nossas lideranças vão ter que travar esse debate lá no Congresso Nacional. A despesa com o pessoal ainda estamos longe, né, do limite de 54%, mas quando estamos fazendo o cotejo de 2013 para cá, percebemos que era 42, 43, 44, já estamos chegando a 45. Também começa a acender, né, a luz amarela. E uma preocupação que eu acho que foi de todos os vereadores, secretário Paulo, foi justamente essa questão desse aporte, né, que tanto os servidores quanto a prefeitura tem que dar para nós tentarmos equilibrar o passivo atuarial, né, que não é pouca coisa, basta dizer que de 28% vamos ter que aportar 42% a partir do ano que vem, ou seja, quase uma projeção de 200 milhões, né, passando em 2023 para 235 milhões para fazer esse equilíbrio que no passado não se aportou essas contribuições previdenciárias. É já, Kicine, uma exigência em decorrência da aprovação, também me adianto, secretário, não é me intrometendo na sua seara, mas nós vamos ter que travar esse debate, ou seja, a reforma da Previdência exige que os municípios aumentem a sua contribuição, de acordo com o seu déficit, para até 14% a contribuição, né, dos servidores para tentar um equilíbrio, senão os municípios não vão receber a certidão negativa previdenciária. Então nós vamos ter que travar esse debate, o governo deve estar vendo isso, mas para adequar, né, a Previdência Municipal Federal, dependemos da PEC paralela, aquela que foi aprovada no Senado e está em tramitação na Câmara Federal. Os percentuais, fico feliz que os percentuais em educação e saúde, o município tem aportado e com bastante folga também, o que nos deixa muito feliz, e dizer que além dessas questões dos juros, repito, que são escorchantes, ou seja, o município, né, aporta com 2,53 um registro do IPTU, né, para 7% a 9% dos financiamentos que a gente faz para obras viárias, obras de infraestrutura, de saneamento, né, para a área da saúde. E dizer que sim, o município, isso nós falamos em toda a prestação, nós temos a obrigação, enquanto agentes políticos, públicos, detentores de mandato, de estarmos atentos aos sinais. Caxias do Sul, o segundo polo metal mecânico, não vai escapar de buscar novas fontes de receita. E quando a gente diz isso, é buscar financiamentos para investir na área da vitivinicultura, da tecnologia e da inovação, né, do parque malheiro, do design em moda, somos pujantes nisso, nós precisamos também fortalecer as novas matrizes econômicas para nós termos dinheiro novo em caixa para fazer frentes àquelas obrigações que nós temos com assistência, com saúde, com educação, com segurança. Então, secretário, lhe desejar um profícuo e um sucesso, né, a gente sabe da sua larga e vasta experiência, né, no campo político e público deste município, tem uma folha de serviços, né, prestados a muitas administrações, dizer que o Parlamento, a Comissão de Desenvolvimento Econômico vai estar à inteira disposição, só pedimos que nos antecipem, né, quando vão entrar com os projetos, para que nós possamos debater em conjunto, para alinharmos e trazermos os benefícios que a cidade, que o município assim necessita. Eu lhe deixo o espaço final agora para as considerações e as respostas aos questionamentos dos vereadores. Certo, obrigado, presidente. Quero passar para o meu colega Gilmar Santa Catarina, que vai responder alguma das perguntas. Bom, boa tarde a todos. Agradeço o convite de estar aqui presente hoje nesta audiência que trabalhamos ao longo de alguns anos apresentando junto a essa casa. Agradeço a sempre excelente acolhida desta casa. No que diz respeito aos percentuais, aqueles avanços citados pelo vereador Adiló, isto está no estatuto de longa data,
aos 15 anos, o quadro geral dos servidores, a princípio, o magistério não tem essa certeza. O quadro geral, que o magistério tem uma situação específica. Em 15 anos, há um incremento de 19%, e aos 25 anos, 35%, deduzidos os 19%, ou seja, dá uma diferença de 16%. Mas isso é estatutário, isso está aí ao longo de toda uma história. Se é momento, talvez, de alguma questão nesse sentido, terá que ser debatido junto à categoria, em primeiro momento, e junto a esta Casa Legislativa. A situação específica do FAPES é uma situação que, infelizmente, pelo fato de que tem várias situações, o fato de, lá no passado, quando criamos o fundo, já iniciamos com alíquotas reduzidas pela parte dos servidores e pela parte do município. Em algum momento, poderia se perceber que isto iria estourar. E nós temos um passivo atuarial apontado por estudos iniciais que foram passados recentemente para nós, em torno de 5 bilhões. Este é o nosso passivo atuarial, a ser recomposto ao longo do período que falta ainda, que era previsto em lei. Eram 30 anos, se não me falha a memória, essa composição, né? Nós temos já andado, então temos vários anos que isso já andou, mas este passivo não reduziu. Ele está ampliando, fruto de uma série de situações que não são, que exigem uma atenção agora mais detalhada. Infelizmente, chegamos a um ponto em que não há o ingresso suficiente de novos servidores para fazer frente àquele passivo, porque para cada inativo lá do passado teria que ter uma contribuição tanto por parte dos servidores como do município, a parte patronal principalmente, e que não foi poupado, segundo o que o secretário Paulo falou, não foi feita aquela poupança. O município em algum momento arrecadou e investiu em alguma coisa, mas não fez a poupança correspondente. Então agora, depois que criaram o fundo, isso tinha que ter sido recomposto, e nós iniciamos com alíquotas baixas. E infelizmente isso já foi um início, que foi uma solução de momento, mas que não resolve a nossa situação atual. Então, novas regras, até porque as pessoas estão vivendo mais, estão tendo uma projeção de vida diferente, tem que ser revisto. Matematicamente, infelizmente, mantidas as regras atuais, a implosão do fundo ela é evidente, e ela não é de hoje, ela é de algum tempo que ela está aí. Então, teremos que enfrentar isso, o município terá que enfrentar, terá que sentar com a categoria de servidores e, de comum acordo, chegar a um consenso e propor uma alteração que seja viável para ambos os lados. Seria isso. Ok, dando continuidade aqui. Então, essa questão que a vereadora Paula Iores fala, na verdade eu tenho aqui, vou dizer, 4 gargalos mais prementes assim, em relação ao município. Manha Bosco, que um dia essa conta vem. Essa questão dos contratos, que ela é rotineira, né? Se paga mais, se reajusta com um percentual maior daquilo que se arrecada. A saúde, que nós estamos com um percentual 11% acima e ainda nós não temos a satisfação que o contribuinte merece, né? E isso nós temos que, de fato, melhorar muito como gastar esse recurso. Baixar vai ser muito difícil, mas nós temos que otimizar esse recurso de alguma forma, para que a gente possa produzir mais, né? E a Previdência, como o Gilmar falou, que também, aí especificamente, nós vamos ter um momento durante o ano em que o Executivo vai mandar um projeto de lei adequando essa situação à legislação federal, e a Câmara vai ter oportunidade, inclusive, de nos chamar aqui, tanto nós da gestão, quanto a nossa secretária de Recursos Humanos e Logística, e também o presidente do IPAM, para que a gente também faça a explanação do ponto de vista das alterações necessárias. Em relação à educação infantil, nós temos uma situação hoje da compra de vagas que ela é uma solução momentânea para o município. Só que a compra de vagas significa que o município não recebe aporte do governo federal. É um gasto apenas do município.
Então, nós estamos com 25% a mais, 25% nós temos que gastar, estamos gastando quase 1% a mais, mas esse 1% ao longo do ano é muito dinheiro e poderia estar diminuindo problemas de outros lados. Então, também é uma situação que hoje nós dependemos de uma decisão judicial em nível federal para que a gente também esse valor seja contabilizado nas despesas que a gente tem com educação. Isso é uma coisa que a gente está enfrentando já há bastante tempo e que a gente precisa ter uma alteração em nível, digamos, de investimentos do governo federal. E aqui, bom, eu acho que era isso. Eu só queria, então, como último ponto, eu vou ter que levantar aqui para não atrapalhar, e mostrar o que eu falei outro dia, em relação aos resultados. Quando nós apresentamos agora, há pouco tempo, há uns minutos atrás, nós verificamos ali, até falei para vocês, olha, o resultado orçamentário é de 34 milhões, o último número bem à direita ali, 34.456.000. E se nós retirarmos Câmara, repasse para Câmara e FAS, que é aquela explicação que eu fiz, que não são valores empenhados, nós temos um déficit em 2019 de 52 milhões. Porque, efetivamente, o dinheiro da Câmara, ele não conta para o município, né? Ele conta como uma despesa do Legislativo, e o recurso da FAS também eu só posso utilizar para assistência social, e ele é feito através de repasse e não de empenho. E o resultado orçamentário publicado é aquilo que a gente projetou menos as despesas empenhadas. E nós fizemos referência àqueles dois itens de repasse que importam daí num déficit de 52 milhões de déficit. E se nós compararmos com 2016, que foi o último ano do governo Alceu Barbosa, nós tínhamos lá uma situação de déficit de menos 12. Para 52 é uma diferença grande. Então, eu simplesmente mostrei os números ao longo dos anos. E, para mim, 52 milhões de déficit em 2019 é maior que 12 milhões. Claramente, isso até uma criança vai entender esses números. É isso que foi falado. São posicionamentos em relação aos resultados. E se nós formos aí considerar o resultado consolidado de forma diferente, deixando de fora o repasse da Câmara e da FAS, o Dr. Alceu Barbosa Velho, prefeito, em 2016, deixou 57 milhões como resultado consolidado, e o prefeito Daniel deixou 34 milhões. 34 é menos que 57. Então, aí está a explicação nos números. E para 2019, nós estamos, na verdade, falando do quadrimestre, terceiro quadrimestre, né? Mas para 2019, além de todos esses problemas que nós demonstramos, nós não temos os recursos no orçamento dos RPVs, como a gente falou, né? 2020, quero dizer. 2020. Para 2020, nós não temos recursos do RPV e da abertura da UPA, porque ela está funcionando desde janeiro, sem o recurso provisionado, que é em torno de 20 milhões de reais. Além disso, pelo fato de a gente não ter a documentação, principalmente o PPCI dos bombeiros, eu não tenho como receber os valores de 850 mil mês referentes à participação na UPA do governo federal e do governo do estado. Então, além de gastar 2, perdemos 850 mil por mês. Por isso que as coisas se justificam. Às vezes não se abre uma UPA pela vontade do executivo, mas pela aquilo que a legislação coloca. Então, os atrasos ou antecipações, eles geram esse tipo de situação. Era isso que coloquei há uns dias atrás, com base nos números ao longo dos anos. Obrigado e permanecemos à disposição. Muito obrigado, secretário Paulo Damer.
Também agradeço ao secretário Gilmar Santa Catarina, toda a equipe da Secretaria de Gestão e Finanças, da Receita, meus colegas vereadores, Felipe, Fiuza, Wagner, Alceu Tomé, Bressan, Velocino, Adiló, Paula e todos aqueles que nos prestigiaram pelo canal 16 da TV Câmara. Dou por encerrada a presente audiência pública. Uma boa tarde a todos.